que eu queria conversar com você, porque em alguns casos a gente tem dificuldade de fato de abrir mão de algumas coisas, né? Não necessariamente o dente, quer dizer, na verdade tem gente que nem do dente consegue abrir mão, porque eu já ouvi história de pessoas que guardam os dentes de leite. Eu acho meio esquisito, né? Mas tem gente que guarda para se lembrar de quando era criancinha e nem do dente consegue abrir mão. Mas eu vou contar para você uma história real de um homem chamado Aaron Ralston. Esse cara era um cara das aventuras. Ele fazia alpinismo, trilhas em lugares perigosos, vivia essa necessidade de uma vida radical, eu diria, muita adrenalina. Ele mesmo vai dizer em uma entrevista posterior ao que eu vou contar para você, que ele tinha necessidade desse tipo de aventura para se sentir vivo, ele dizia. E, ironicamente, a história do Aaron é interessante porque ele sai para um canyon em Utah, nos Estados Unidos, sem avisar ninguém, sem levar celular. Era um cara muito habilidoso, muito inteligente, e ele sai por aquelas fendas, né? Até que em um determinado momento, num salto, ele erra a sua manobra e puxa uma pedra muito grande e cai numa fenda com a pedra junto, e a pedra prende o seu braço. Ele fica com o braço preso, esmagado por aquela pedra. E a história dele é uma história assim de tirar o fôlego. Por 5 dias ele ficou naquela fenda, ele não tinha como se comunicar, ele não tinha como ser encontrado, porque era um lugar extremamente ermo, distante, um buraco em uma rocha enorme, né? Um canyon, vocês já viram como é, aquele labirinto, né, de fendas. E ele fica naquele lugar, naquela situação, tentando se soltar. Passa o primeiro dia, ele ainda tem um pequeno reservatório de água e algumas coisas que ele levou para comer em sua mochila, mas ele não consegue se soltar. E vem o segundo dia, e no 4º dia ele já não tinha mais água, porque ele estava dosando, né, a pouca quantidade que tinha para sobreviver, para encontrar algum tipo de ajuda, ou se alguém passasse ali, o que não aconteceu. E ele tem uma filmadora, por isso você pode procurar isso no YouTube, você vai achar. Ele filma alguns trechos, ele falando. No 4º dia já não tem mais água, ele começa a beber sua própria urina. E aí no 5º dia ele chega à conclusão que vai morrer. E ele faz um vídeo se despedindo, dizendo, caso alguém encontrasse aquela câmera, né, mostrasse para os seus familiares. Até que em um determinado momento, ele chega a uma conclusão. Não dava para ficar ali e morrer. Dentre momentos e lapsos de delírios, né, ele volta à sua razão e com um pequeno canivete cego que ele tem na mochila, ele arranca o próprio braço. Diz o relato dele que a pedra havia esmagado seu braço direito, estava preso. O primeiro gesto que ele faz é fraturar o braço, porque ele sabe que não poderia cortar o osso com aquele canivetinho. Então ele quebra o osso do seu braço, e com a faquinha cega ele vai serrilhando, que dura em torno de 4 horas para ele terminar o serviço. Depois de arrancar o próprio braço, ele estava a 4 horas do seu carro, em um lugar completamente distante. Ele faz um tuniquete para não sangrar, e para sua sorte, depois de 2 horas de caminhada, desidratado, com fome, perdendo sangue, ele é encontrado por uma família que o leva para o hospital, e esse cara sobrevive para contar a sua história, que virou um filme, inclusive, se você quiser assistir. 127 horas é o nome do filme. É uma história assim de tirar o fôlego. Como, né? Em um dos relatos da própria câmera, tem o áudio, você pode procurar. Ele diz que na primeira tentativa ele não consegue sequer marcar o braço, ele não consegue se cortar, mas o desespero chega a um estado que ele, com aquelas faquinhas cegas, ele vai até o fim, e por isso se salvou, porque era necessário abrir mão, não é? E é esse o exemplo que eu quero dar: extrair aquilo que impedia a sua liberdade. E da mesma forma, eu gostaria que você lesse comigo Zacarias capítulo 5 com esse panorama. Muitas vezes é necessário a gente abrir mão, extrair coisas que fazem com que a gente não ande, com que a gente não avance. E é sobre isso que o profeta vai relatar na sua 7ª visão, que diz assim, Zacarias 5:5. Então o anjo que falava comigo saiu e me disse: levanta agora os olhos e vê o que é isso que surge. Eu perguntei: o que é isto? Ele respondeu: é um cesto. E prosseguiu:
é a maldade de toda a nação. Então a tampa de chumbo foi levantada e uma mulher estava sentada no cesto. O anjo prosseguiu: esta é a impiedade. E ele a lançou no cesto e a fechou com a tampa de chumbo. Em algumas versões, fechou a boca com uma bola de chumbo. Versículo 9. Então levantei os olhos e vi duas mulheres. O vento impelia suas asas como de cegonha. Elas levantaram o cesto entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu: para a terra de Sinar, onde lhe edificarão um templo, e quando o templo estiver pronto, o cesto será colocado ali no seu lugar. Essa é a sétima visão do profeta Zacarias, e curiosamente ela é muito semelhante em alguns aspectos da sexta visão. Na sexta visão ele vê um rolo gigante, não é? Que havia inscrições de ambos os lados do rolo. Nesse momento ele vê um cesto, que é o que o anjo mostra a ele, e o cesto também parece estar em uma proporção não comum. A palavra usada no original aqui é efa, e efa era uma medida. Na versão em hebraico você vai encontrar efa, na versão grega, Septuaginta, metro, porque o cesto que ela está dentro era uma medida usada para grãos. Só que o cesto esse tipo de cesto não comportava uma pessoa dentro. Então parece que há uma ampliação do cesto na visão, a ponto de caber essa pessoa ou esta mulher dentro do cesto. Quando ele vê o efa, o metro, o cesto, mostrado pelo anjo, a pergunta que lhe vem é como em todas as outras visões, o que vem a ser isso? Então o próprio anjo lhe descreve, ele tira uma tampa de chumbo, não é? E a ideia da tampa de chumbo aqui é justamente algo que era pesado e que era útil para, de fato, trancar aquilo que estava dentro do cesto, prender, aprisionar, não é? E quando a tampa de chumbo é retirada pelo anjo, uma mulher estava dentro do cesto, diz a visão. Então o anjo prossegue: esta é a iniquidade ou impiedade. E ele a lançou no cesto e fechou com a tampa de chumbo. O que está acontecendo? Justamente isso que está sendo descrito. Dentro daquele cesto, daquele efa, daquele metro, que era o lugar de armazenar os grãos, tem uma mulher, que é a personificação da iniquidade. É isso que o anjo está dizendo. E o anjo vai mostrar para o profeta o que estava sendo retirado de Israel, de Judá, daqueles que haviam voltado da Babilônia, aquilo estava sendo tirado da parte de Deus. Mas me parece que no momento em que ele retira a tampa para mostrar o conteúdo, a mulher tenta sair. Por isso que na minha versão diz que ele a lançou para dentro, para o fundo do cesto. Os verbos no original, se você for ler tanto no hebraico quanto no grego, sugerem uma contenda entre o anjo e a iniquidade. Ela quer sair, ela de alguma forma tenta avançar, mas ele a detém. Interessantemente, o texto, e provavelmente você vai encontrar as duas versões, existe uma versão que a tradução é: ele a lançou para o fundo e fechou o cesto com a tampa de chumbo. E algumas outras versões, como a NAA, por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, ele lança uma bola de chumbo na boca da iniquidade e tampa o cesto. Nas duas versões há justamente essa ênfase na tentativa da mulher sair do cesto. Mas na versão grega eu acho mais, eu diria, completa de significado, porque ela tenta falar e ela é tolhida de falar. O que faz muito sentido, porque a iniquidade aqui, ela tem um poder de persuasão, de sedução. Por isso que quando o anjo mostra para Zacarias, e tudo isso é na verdade uma visão, não está acontecendo em tempo real, mas tem um significado mostrado por Deus para que o profeta entenda e diga, para os seus espectadores, que era justamente o fato da mulher ter sido calada e lançada para o fundo do cesto, e de novo o cesto será preso e ela será levada para longe.
O que vem a trazer para a gente algumas perguntas. Que a iniquidade está sendo tirada, isso a gente entendeu. Isso é bem óbvio no texto. O anjo próprio diz, mas que iniquidade? Então é o consenso de muitos dos estudiosos, dos teólogos e dos comentaristas, de que a iniquidade que é retirada de Israel pelo anjo é justamente os hábitos, aquilo que foi trazido da Babilônia, de onde eles vieram, que ainda continuava sendo cultivado em Israel, em Judá. Parece que eles passaram tanto tempo naquela terra estranha, naquela terra idólatra, naquela terra pagã, que eles trouxeram algumas coisas de lá. E agora há, de fato, uma ênfase por parte de Deus e por parte do anjo, de que aquilo deveria ser retirado, porque aquilo não fazia parte de lá. Essa é a ideia. E assim nos leva a pensar, óbvio, que a aplicação direta do texto é que a iniquidade, ela não faz parte daquilo que é o projeto de Deus. A iniquidade não faz parte daquilo que é o plano de Deus. E o plano de Deus para essa nação é a reconstrução. Aquilo que era de fora, aquilo que era estranho, aquilo que era iníquo, deveria ser arrancado, mas não sem antes ser calado. E essa é, eu diria, a chave da primeira porção do texto. A iniquidade precisa ser calada. Perceba que há um trabalho de juntar, não é? Para colocar no cesto. Era assim que funcionava o Efa. Inclusive Amós, que é outro profeta, vai acusar o povo de eles venderem uma falsa medida para as pessoas. Eles tinham as balanças adulteradas. Então o Efa era adulterado, a medida era errada. E essa é, na verdade, um dos comportamentos estranhos que eles trouxeram justamente dessa terra. Outros vão dizer que muitos se casaram com mulheres babilônicas. E essas trouxeram, de certa forma, seus ídolos, seus deuses. E isso provavelmente é uma conduta que está acontecendo em Israel e que Deus está aqui fazendo questão de deixar claro que aquilo deveria ser retirado, extraído, mas não ser antes calado. O que nos leva, óbvio, a pensar sobre como calar a iniquidade. Como calar a iniquidade? O trabalho do anjo de tampar a boca, de jogar no cesto. Porque muitas vezes eu penso que a gente pensa muito na conduta, que é uma conduta que Deus, de certa forma, não se agrada, não aprova. E a gente, de certa forma, dá muita ênfase nas ações, né? O pecado, a iniquidade como uma ação, como uma decisão errada. Isso é verdade. Muitas vezes a gente toma decisões que são decisões contrárias àquilo que está no coração de Deus. Muitas vezes a gente age de certa maneira que, de fato, é algo que nos acusa. Mas eu queria dizer para você que antes da conduta, antes da ação, antes do deslize, há um problema de ouvir a iniquidade. Porque ela é sedutora. Porque ela, de alguma forma, consegue plantar em nós a faísca do desejo que vai gerar a queda. E não é muito difícil pensar como, por exemplo, foi no Éden. Como que acontece a queda? Se não pelo falar e pelo ouvido à disposição. Perceba que a iniquidade no Éden, através da serpente, é uma ideia plantada, não é? Eu diria, uma distorção da realidade. O que diz a serpente? Primeira coisa que ela faz é uma pergunta. Mas, não vou pregar em Gênesis, mas eu vou trazer o exemplo para a gente fortalecer a ideia aqui. Ele faz uma pergunta: o que disse Deus? Então a mulher vai responder, Eva, não é? Ele disse para que nós comêssemos de todas as árvores do Éden, menos dessa, porque dessa, quando comermos, morreremos. E o que diz a serpente? Certamente não morrereis. A grande ardilosidade da serpente é mostrar algo que não é, mas que parece que é. Percebe a sutileza? O que vai acontecer posteriormente com Jesus no deserto, por exemplo, quando é tentado? Todas as investidas de novo do inimigo é, de certa forma, distorcer a realidade. Ele traz os textos, não é? Para que Jesus
transformasse a pedra em pão, porque Jesus tinha uma necessidade de fome ali, para que Jesus, de certa forma, usasse de uma autoridade descabida, mas ele distorce os textos, ele tira do contexto, ele faz com que a coisa pareça ser algo que não é. Por isso, eu penso, o anjo cala a boca da iniquidade aqui, porque a iniquidade, ela simplesmente vai tentar usar de maneira ardilosa as palavras, plantar algumas ideias que são justamente a distorção daquilo que deveria ser. E que nos faz pensar, pelo menos a mim, em fazer a pergunta: o que é na verdade a mentira? Verdadeiramente, o que é a mentira? E a mentira é a distorção da realidade, não é? A mentira é quando você descreve algo que não é. Quando você causa uma distorção naquilo que deveria ser. Quando a gente fala uma mentira, o que a gente conta uma mentira, o que a gente está a fazer, senão descrevendo de maneira equivocada, distorcida, arranhada um acontecimento. Não é isso? Mentira é isso. A mentira é contrária a Deus, porque Deus é verdadeiro, Ele é a essência de toda a verdade. E aí que nos leva a pensar na seguinte coisa: nós temos que combater a iniquidade das nossas ações, não é? Não viver uma vida de imoralidade, não viver uma vida voltada para, de certa forma, uma conduta que Deus não aprove, mas a gente precisa ir no cerne da questão e calar. Porque muitas vezes a iniquidade pode estar sendo soprado para você, ventilado para você como algo bom. Como algo bom. Só que eu penso que, primeiro movimento que a gente deve fazer no combate é identificá-la. Você precisa identificá-la. Porque se você não identificá-la, ela vai parecer que é boa. Por isso que hoje põe num cesto e mostra: esta é a iniquidade. Ele identifica ela. Ela ali personificada como uma mulher, e a gente vai saber por quê, mas ela está sendo identificada ali. Muitas vezes a gente padece porque a gente não identifica. Porque a gente se relaciona de maneira, quem sabe, confortável com algumas ideias, com alguns princípios, com alguns conceitos, com algumas ofertas, e a gente se relaciona com isso de maneira muito perigosa. O que a iniquidade fala no seu ouvido? Ela fala. E você sabe que aquilo pode ser perigoso. Mas você ainda não trata ela como iniquidade. Sabe? Você ainda não trata isso como iniquidade. Porque às vezes parece que a gente gosta de andar na linha, correr o risco. Isso é perigoso. Veja a ação do anjo. Ele é aqui viril em empurrá-la. Ele é viril em calá-la, porque ela não pode ter voz para nós. Assim a conduta, a imoralidade, qualquer que seja a ideia que chega até nós, que pode ser uma sedução, pode ser, quem sabe, um convite a participar de algo que não é algo que a gente identifica como não sendo de Deus, deve ser calado. Imediatamente você tem como fazer isso. Através de Deus, através do Espírito Santo, através do Evangelho, é possível e é necessário. Porque você não pode lutar contra o que não é seu inimigo. Como é que você vai lutar se não é inimigo? Se aqueles pensamentos que te assombram não são seus inimigos. Se aquelas propostas que você sabe justamente que aquilo pode ser algo perigoso, não é um inimigo declarado. Que certas condutas nossas não é de fato algo que foi pintado de vermelho e realmente identificado como algo que não pode ser comum na nossa vida com Deus. Por isso que é necessário identificá-lo. E ao identificá-lo, calá-lo. Não deixar que tenha voz. Porque foi isso que Jesus fez. Não é isso? Não é isso que Jesus faz? Apartai de mim, Satanás. Para que ele não tenha voz. Para que ele não fale. Para que não seja um eco constante na nossa intimidade. Porque isso corrompe. Se a iniquidade abrir a boca, você é alvo. Por isso deve ser calado. Por isso deve ser tolhido. Por isso deve ser rechaçado. Segundo momento do texto, diz o seguinte, versículo 9. Então levantei os olhos e vi duas mulheres. O vento impelia suas asas como de cegonha.
elas levantaram o cesto entre a terra e o céu. Perceba que, no primeiro momento, ele cala a iniquidade, empurra para o cesto. O segundo momento vai ser retirá-la de lá. Não é? Aparecem novos elementos aqui, como, por exemplo, essas duas mulheres com asas como de cegonhos. Não é? Na verdade, a palavra no original são aves migratórias. Aves que estão migrando, que estão voando, levando em uma direção específica o cesto embora. O questionamento aqui é por que mulheres? Alguns que não possuem o suporte ou o acordo da maioria dos teólogos vão dizer que é possível que sejam anjas. Mas a gente sabe que isso é algo que vai contra os ensinamentos do próprio Jesus, que diz que os anjos não se casam, nem se dão em casamento. E a expressão lá no original é que não possuem sexo mesmo, essa é a ideia. Então, o que leva muitos a concordarem é que são mulheres mesmo. São mulheres que estão aqui simbolicamente levando o cesto com a iniquidade, que também é uma mulher. Não é? Percebam um elemento feminino no texto, que não é muito comum. A palavra para iniquidade ela já é feminina no original. Então, a iniquidade é que ela tem a personificação de uma mulher. E aquelas que vão ser as responsáveis por levá-la também são mulheres. E elas possuem asas grandes. E o texto vai dizer que as asas possuíam vento que as impelia. Não é assim? O vento impelia suas asas. Você sabe o que é interessante disso aqui? As suas asas no hebraico pode ser traduzido também como aquele que é fiel. É possível a tradução que são as mesmas palavras. E o vento nas asas, no hebraico vai estar ruach, que é espírito, e no grego vai estar pneuma, que também é espírito. Que é possível uma tradução seguinte, que as mulheres que eram fiéis, através do espírito, em suas asas, levavam o cesto para longe. Aí você vai dizer, por que você está dizendo isso? Né? Você vai me perguntar. Porque se o comportamento dos homens aqui, que está sendo acusado, for justamente o casamento com mulheres pagãs, que estavam trazendo a idolatria para dentro do povo, e se é justamente esse um dos delitos que Deus está tentando combater, o que fica interessante é que as próprias mulheres aqui são as responsáveis por levar a iniquidade para longe pelo Espírito. Perceba isso. E o que me leva a pensar, a gente conversava no texto de Reis, agora na escola bíblica, sobre o desvio de conduta do próprio Salomão. Salomão também foi um homem que se casou com mulheres pagãs, mulheres de outros povos. E por causa desse comportamento dele, que era um comportamento reprovável, né, ele vai fazer com que elas trouxessem a idolatria para dentro de Israel, e que vai levá-lo a se tornar um idólatra, e as 12 tribos vão ser divididas, vai haver guerra civil em Israel até o seu exílio babilônico. O que eu estou querendo dizer com isso é que faz muito sentido se a gente pensar que o que está sendo sugerido no texto aqui, a iniquidade de ser uma mulher e ela ter a boca calada, era o poder de persuasão dessas esposas estrangeiras em levar os seus maridos judeus à idolatria. E aí a sugestão do texto de que as mulheres esposas fiéis deveriam levar a iniquidade para longe. Perceba isso. Se são as mulheres pagãs as responsáveis por, através da persuasão, não é, levar os homens a uma conduta de idolatria, é responsabilidade também das mulheres fiéis tirá-la de lá. E isso, gente, abre um leque para uma discussão muito interessante, que é, o problema de Salomão, e eu posso usar como exemplo, foi simplesmente o fato dele sucumbir, não é? No momento em que deveria ser um rei, um líder, alguém que tivesse debaixo da autoridade de Deus e que colocasse as coisas em ordem, o que ele não faz. O problema normalmente que vai acontecer com esses casos, quando Israel se mistura com povos pagãos, é a ausência justamente da liderança masculina, do homem como aquele que é usado por Deus, que tem uma missão, e de uma mulher que vai vir de uma realidade estranha e que vai tomar a liderança. A gente conhece a história, por exemplo, de Jezabel e Acabe, que é a mesma história. Ele se casa com uma mulher de outra nação
e ela vai se tornar aquela que é citada em Apocalipse como mãe da iniquidade. São os mesmos exemplos, são muito semelhantes. O que diz para a gente isso? Senão o fato de que a necessidade das mulheres levarem para longe o mal. Das mulheres levarem para longe o mal. E como é que você leva para o mal? Leva o mal para longe? Dentro da ideia aqui de um casamento. Pergunta boa. Se a gente está falando da iniquidade no primeiro capítulo, que ela é sedutora, né? E a gente sabe muito bem, convenhamos, né? Que o poder da mulher está aqui, ó. Eu já contei esses exemplos inúmeras vezes, né? Mas minha esposa, quando fala manso, ganha tudo, né? Ganha até dinheiro. Quando tem. Quando não tem, vai ficar falando manso à toa. Mas a mulher tem um poder de persuasão muito grande. Eu até brinco, né? Quando ela quer ser viril, aí não dá certo, né? Aí o homem já se encrespa todo, né? Gritou com o homem, está chamando para briga, vai dar errado. Ele pode estar o mais errado do mundo. Se alterou a voz, ele se torna o mais certo do mundo. Pode ter certeza que vai ter briga, pancadaria. Eu espero que não, né? Mas se a mulher usa da sua arma, não é? Dada por Deus, que é a docilidade, a gente desmancha tudo, cara. Eu vou de novo trazer a história do Éden aqui. Como é que foi com Adão mesmo, hein? Foi ele que foi lá? Não foi. A mulher, né, foi seduzida e o que ela faz? Leva ele à queda. A culpa é dela, mas a culpa também é dele. Porque ele deveria ter batido o pé. Porque ele deveria ter sido líder. Porque ele deveria ter, de fato, uma missão que Deus havia dado para ele e ter se imposto. Então, ao mesmo tempo que, né, e eu estou querendo conduzir o texto para cá, a responsabilidade da mulher no texto de levar o mal para longe, de ser fiel, de ser aquela que tem uma missão de ser aquela que é a cuidadora, de ser aquela que é a ajudadora, que é a que zela, e a Bíblia fala disso. O homem também tem o papel de ser o líder, de ser aquele que inspira, de ser aquele que na vida dele demonstra Deus. Quando há de fato um desequilíbrio nessa estrutura criada por Deus, vai haver um problema, que é o que está acontecendo no texto. Quando o homem não exerce a sua liderança, quando o homem não exerce justamente a imagem e semelhança de Deus, no sentido de ser aquele que lidera, que tem o reflexo de Deus na sua vida, o que vai acontecer é que a mulher vai assumir. Você sabe que é assim, né? A mulher assume a liderança quando não tem um líder. É desse jeito. A mulher assume a liderança quando não tem um líder que faça o papel. Você já viu mulher consertando cano? Tem. Mas por quê? Porque o cara não conserta. Eu sou um cara que não conserta cano. Mas eu chamo quem conserta. Assim, amor, tá vazando. Deixa que eu resolvo. Fulano, quanto é? Não é minha habilidade. Mas eu também não. Estou dando um exemplo bem banal, né? Até porque lá em casa a gente tem uma sociedade. Eu cozinho em casa e ela lava o que eu sujo. Assim, o meu pacto é com ela: eu vou cozinhar, mas a louça não me peça para lavar a louça, eu não suporto lavar a louça. E a gente vai se arrumando, né? Não é um modelo tradicional nesse sentido, mas a minha esposa, eu entendo que quando ela olha para mim, ela vê liderança, ela vê alguém que de fato tem uma missão dada por Deus, por isso que ela está junto comigo. Não é uma questão de subserviência, de ser escrava, de ser, né, qualquer outra coisa que sugira para nós um comportamento completamente inaceitável, mas é olhar e ver de fato que o homem, ele tem algo de Deus, ele tem uma missão dada por Deus, e por isso ele está na frente, e a mulher junto com ele na missão, dando todo o suporte, todo o apoio que é necessário. Quando falta isso, acontece o que está acontecendo em Israel, em Jerusalém, em Judá, no Gênesis, com Salomão. Faltou o homem a liderança, a mulher automaticamente vai tomar as cordas. E aí gera o desequilíbrio. E aí gera o desequilíbrio da família que nós temos visto hoje no nosso país, no mundo. Quando os valores são invertidos, isso gera uma consequência que você não faz ideia, que são os filhos. Eu vou lhe contar uma coisa que não é segredo para ninguém. Há pouco tempo atrás, tem um jornal nos Estados Unidos, na Alemanha,
e que eles chamam uma socióloga para comentar os estupros que estavam acontecendo na Alemanha à luz do dia, por muçulmanos. Os islâmicos, né, que foram recebidos na Alemanha, eles estavam estuprando as mulheres durante o dia, e os homens não faziam nada. Para você ter ideia, o tipo de ação que os homens vão ter na Alemanha vão ser uma passeata, né, que eles mesmos vão realizar para demonstrar que eles não concordavam com esse tipo de conduta. Eles vão de saia para mostrar que eles eram contra o estupro, como se alguém fosse a favor, né? E aí a socióloga vai dizer uma coisa, ela vai dizer assim: a gente está falando do problema então, mas o problema é que nós estamos criando os nossos filhos, meninos, como se fossem meninas. Ela fala isso. Eles não são mais viris, eles não são mais líderes, eles são como moças. Ela fala: vejam os nossos políticos, eles quando se encontram, eles se beijam. Se não há virilidade. E ela chega a dizer: o feminismo está acabando com a masculinidade. Porque está gerando, vai ser a crítica dela, uma geração de homens frouxos, bananas. E quando esses islâmicos que vêm com uma cultura mais forte, homens que são rústicos, que são de fato viris, e são mesmo. Eu conversei com um árabe lá em Chapecó, fiquei com medo do cara arrancar minha cabeça. O cara quando ficava nervoso, você velho, agora eu vou morrer, né? É porque ele não tentou, porque eu assisto o UFC, ele não sabe dos golpes, né? Mas eles são viris. E ela vai dizer: quando esse tipo de homem entra no nosso país e encontra esses meninos, o que eles vão fazer? Eles vão estuprar as mulheres, eles não têm medo. Isso é um exemplo para que a gente entenda o que o desequilíbrio num lar pode gerar. Filhos e filhas completamente desorientados do modelo que é o modelo que está no coração de Deus, de um homem que exerce liderança, de uma mulher que dá suporte, que vê no homem de fato essa liderança e o segue. Eu estou falando de coisa de Deus mesmo, do evangelho, da estrutura familiar. Até mesmo o apóstolo Paulo gasta alguns capítulos para falar disso, que a gente parece que se esqueceu. Então, se você é um banana em casa, eu espero que não seja, pare com isso, cara. Assume a liderança, entre na frente. Seja aquele que inspira, seja aquele que de fato, quando as pessoas olham para você, veem a missão de Deus na sua vida, e a mulher tua esposa vai te seguir, vai te dar suporte. E se você é uma esposa que acha que é um homem, que acha que é o dono da casa, mude isso. Mude isso, porque isso não funciona. Comece a olhar seu marido e cobrar dele de fato um posicionamento como líder. Porque se a gente inverter as funções dentro do lar, a gente vai ter uma família desintegrada. Por isso que as mulheres aqui são as responsáveis para levar o cesto da iniquidade para longe. Isso não está à toa no texto, não está de graça. Elas que vão levar. E não é uma sugestão. Isso aqui é uma profecia. Elas irão levar para longe. Porque a mulher, além de tudo, ela tem algo que o homem não tem. Ela tem muita coisa que o homem não tem, né? A inteligência, por exemplo. Gostava, né? Mas a mulher tem a capacidade de gerar filhos. E isso, meu amigo, é uma responsabilidade sem tamanho. Sem tamanho. Dependendo da conduta da mulher, se for fiel, gerará uma prole, não é? Gerações fiéis. Se for infiel, irá dar origem a gerações infiéis. Porque, por mais, eu não estou dizendo que o homem não tem papel na criação, óbvio que tem, não é sobre isso. Mas é sobre justamente entender de Deus a estrutura correta, para que a coisa ande harmonicamente, sabe, segundo os desígnios de Deus. Então a iniquidade, ela deve ser calada, ela deve ser retirada, não é? Identificada, retirada. E no terceiro momento, ele vai falar assim no versículo 10. Perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu: para a terra de Sinar, onde lhe edificarão um templo, e quando o templo estiver pronto, o cesto será colocado ali no seu lugar. Perceba aqui os detalhes. Ela está sendo levada para a terra de Sinar. Sinar é a palavra hebraica que era usada no Antigo Testamento para se referir à Babilônia. É a Torre de Babel, não é? Aquele reino é chamado de reino de Sinar.
O anjo poderia ter dito, elas estão levando o cesto para a Babilônia, mas ele não faz isso, ele se refere com a palavra justamente usada no episódio da Torre de Babel, porque lá foi o evento da rebeldia do homem, construir a torre, não foi isso? Construir a torre para ter independência, construir a torre para de fato encontrar ali o seu tempo de não ter que ficar à deriva em se tratando da sua liberdade. A Torre de Babel representa justamente esse desejo do homem de abrir mão de Deus e conduzir a sua vida conforme os seus planos. E ele faz essa referência, estão levando para a terra de Sinar, que é a Babilônia, de onde eles vieram, né? Eles estavam lá, foram trazidos para cá. Mas ele se refere justamente a esse episódio da rebeldia, porque a Babilônia é o lugar da rebeldia. Ela é tratada assim em Apocalipse, né? A grande Babilônia, o lugar da iniquidade. E ele fala que esse cesto está sendo levado para lá. E o que eles vão edificar para ela lá? Um templo. Aí tem algumas versões uma casa, mas não é uma casa, é um templo. A ideia da casa é um templo. Então na Babilônia haverá um templo para a iniquidade. E ele diz que lá ela será colocada porque lá é o lugar dela. Então, irão edificar um templo na Babilônia para a iniquidade. Esse cesto está sendo levado para lá, não é? Porque lá é o lugar dela. Mas percebam também que todo o esforço do profeta é para a construção do templo em Judá. Não é isso? Eles estão reconstruindo o templo, mas um templo também será construído para a iniquidade na Babilônia. Perceba que é semelhante, a semelhança disso. Um templo na Babilônia, um templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém para adoração a Deus, o templo na Babilônia para adoração da iniquidade. Perceba que é um sistema semelhante. Tem um templo, tem o alvo da adoração. É alguma coisa até então que está misturada, não é? No povo de Deus, que precisa ser extraído. E aí, tanto simbolismo, né, para a gente entender que de fato há um mal, não é? A iniquidade é um mal personificado, é algo perigoso, é algo que abre a sua boca para seduzir, é algo que causa uma desestruturação, um desequilíbrio que precisa ser combatido, que é semelhante, não é, ao templo de Jerusalém, que é semelhante em estrutura, tem um centro da adoração, assim como Deus é o centro da adoração, é um sistema que parece ser, mas não é. Por isso Deus está fazendo questão aqui, através do anjo, de mostrar que há diferença. Aquilo que é da Babilônia pertence à Babilônia. Aquilo que é de Deus pertence a Deus, não se mistura. Por isso que a gente precisa de fato calar a iniquidade, identificar a iniquidade e se posicionar. É isso que o texto fala, de posicionamento. Vai ficar lá, a Babilônia é lá, não é aqui. O cesto da iniquidade pertence a ela. E a gente vive um tempo justamente da adoração da iniquidade, da adoração da imoralidade, da adoração do comportamento vil, daquilo que é uma conduta inaceitável. A gente vive esse tempo como nunca antes. A tendência é cada vez piorar. E a questão é, até que ponto a gente se relaciona com esse tipo de coisa? Até que ponto a gente trouxe para a nossa vida condutas que são da Babilônia, que não fazem parte daquilo que é o comportamento de quem adora a Deus? Até que ponto a gente tem um relacionamento muito saudável com coisas que são extremamente, eu diria, distantes do que está no coração de Deus para a gente? Precisa de haver posicionamento. O templo da Babilônia é lá, não aqui. Entende? Se você for levar isso para a sua vida, o templo da Babilônia não é na sua vida. O lugar do cesto da iniquidade não é na sua vida. É longe. Há a promessa de que Deus vai tirar isso. É o que o profeta está dizendo aqui. Mas precisa haver ação. Olha o que o profeta está dizendo. Descrevendo. O cesto será levado para lá. Porque lá é que é o lugar dele. Não aqui. Não aqui. A gente precisa de uma vez por todas fazer a separação das coisas. Separar as coisas. Romper. Sabe? Haver um rompimento. Haver de fato uma separação, assim como Moisés dividiu as águas, dividir o que é iníquo na nossa vida, que continua lá, que está enraizado, que a gente ainda não de fato extraiu,
e o que não é. Precisa haver de fato um rompimento com todo tipo de imoralidade, com todo tipo de conduta inaceitável por Deus na nossa vida. A gente não pode cultivar esse tipo de coisa, porque isso é a nossa queda. Nós não podemos ser adoradores do mal. Não podemos. Assim como o rapaz arrancou o seu braço lá na pedra, às vezes é necessário extrair certas coisas da nossa vida. A princípio vai gerar dor, e gera mesmo. Tem coisa que a gente está tão agarrado, que a gente é tão seduzido pela proposta, parece ser tão interessante, que só em pensar em não fazer já gera dor de cabeça, porque a gente vai perder com isso. Porque é sempre assim. Posicionamento gera perda. Eu já contei para vocês a história uma vez de um HD que eu comprei para o meu computador. Eu já devo ter contado isso. Eu tinha um notebook que o meu filho derrubou no chão e o HD deu problema e eu fui procurar um HD no Mercado Livre e comprei um HD lá com um preço bacana e o cara enviou para mim. Chegaram 2, só que eu só comprei um. Quando eu recebi os 2, qual é a primeira voz que vem na cabeça da gente? Faturei. O problema é dele, né? Essa voz está lá. O problema é dele. Ele nem sabia que tinha enviado 2, nem me cobrou, nem nada. Chegou lá, chegou chegando, né? Pô, vou vender um, né? Aí eu ganhei o HD. A primeira voz é essa, a gente fica falando mesmo. A segunda é, pô, isso não está certo, cara. Né? Não está certo, né? Você vai... É a luta. É a voz da iniquidade plantando uma ideia e é o certo a ser feito. Aí eu fui escrevi para o cara, pô cara, você mandou 2 HDs para mim, ele nem sabia mesmo. Pô cara, que legal, manda para mim de volta. Falei, mando, né? Mandei, mas pensando, pô, poderia ter ficado tranquilo, né? Cara, não é assim que funciona. O pastor não está livre disso não. Eu sou o quê? Jesus Cristo? Eu sou não? Um HD de graça, quem quer? Qualquer pastor vai querer, né? Não o batista, né? O batista. Mas é essa voz da sedução, são coisas mínimas, mas que delimitam quem nós somos. Parece pequeno, mas o acusador tem uma língua e ele vai te acusar. Pode não te acusar agora, mas vai te acusar. E vai te humilhar, e vai te envergonhar. Por isso que é necessário um rompimento. Por isso que é necessário a gente abrir mão. Vai ter perda? Vai, mas é necessário. Porque é uma questão de vida ou morte. Ou a gente arranca o braço, ou a gente padece. Amém? Vamos ficar em pé então?